Saudações! Eu gostaria de ler para vocês hoje um artigo do Paul Thigpen que foi traduzido pela equipe Cristo Nihil Preponere e que você pode encontrar, eu vou deixar o link nesse vídeo, lá nas comunidades. Eu já postei esse artigo, tanto na comunidade do Telegram quanto no grupo do WhatsApp. Você encontra esse artigo no site do padrepauloricardo.org, né? Então, sem mais delongas, a pergunta, né? Os católicos acreditam em fantasmas? Embora muitos zombem da ideia como fantasiosa ou supersticiosa, a crença em fantasmas parece ser universal nas culturas humanas desde o início da história. Mas o que a Igreja tem a dizer a respeito em sua doutrina e na vida de seus santos? Quando eu era editor da revista The Catholic Answer nessa época do ano, com a aproximação do Halloween, sempre recebíamos a mesma pergunta dos leitores: e os fantasmas? Eles têm lugar na fé católica? Alguns podem zombar da ideia como fantasiosa ou supersticiosa, mas a crença em fantasmas parece ser universal nas culturas humanas desde o início da história e é baseada, ao menos em parte, em inúmeros relatos de encontros reais com eles. Devido ao significado especial que fenômenos fantasmagóricos genuínos têm para a teologia, os católicos não deveriam ignorar tão facilmente a possibilidade. Então, os fantasmas existem? Nossa primeira tarefa é abordar a questão fundamental aqui. Os fantasmas existem de fato? Para responder a essa pergunta, devemos definir fantasma. De acordo com o dicionário Webster, a palavra significa a alma de uma pessoa morta, um espírito desencarnado. Parece aqui que isso se encaixa melhor no uso popular do termo, então vamos aceitá-lo como uma definição de trabalho. Por conseguinte, devemos ter em mente que na presente discussão, fantasma não se refere a um anjo ou demônio, a um poltergeist ou mesmo a um extraterrestre. Fantasma, aqui, é a parte de um ser humano que não é corporal, física, e foi separada do corpo pela morte. Com essa definição, os católicos devem afirmar prontamente que os fantasmas de fato existem. Afinal, é uma parte fundamental da crença católica que o ser humano é um composto de alma e corpo, que na morte a alma se separa do corpo e que após a morte, embora o corpo de regra se corrompa, a alma sobrevive, aguardando o juízo final, quando o corpo, finalmente ressuscitado, se unirá a ela. Da perspectiva católica, portanto, não apenas as almas do inferno e do purgatório, mas também a dos santos do céu podem ser chamadas de fantasmas, com exceção de Nossa Senhora, que não é espírito desencarnado, porque seu corpo foi assunto ao céu. A questão para os católicos, então, não é se os fantasmas realmente existem. Eles existem. A questão mais premente é se as almas humanas separadas, no tempo presente, antes do juízo final, são capazes de se manifestar aos que ainda estão vivos na Terra. Evidência das Escrituras. Os mortos podem aparecer para os vivos. As Escrituras mostram que sim. O exemplo bíblico mais claro da aparição de um fantasma é o relato evangélico da transfiguração de Nosso Senhor na montanha, quando Moisés, morto século antes, apareceu a conversar com Jesus a 3 de seus apóstolos. Você pode conferir isso em Mateus 17, 1. Não incluímos Elias nessa passagem como um fantasma, porque as Escrituras parecem indicar que ele não morreu, mas que foi levado da terra, conforme 2 Reis 2:11. No Antigo Testamento, um exemplo em debate de uma visita fantasmagórica é o do falecido profeta Samuel, que apareceu ao rei Saul, conforme Samuel 28, 3:20. Alguns autores pensam que a aparição era, na verdade, uma falsificação diabólica, uma vez que ocorreu por ordem de um necromante, o que hoje seria chamado de médium, prática proibida por Deus. No entanto, já que o próprio texto das Escrituras se refere repetidamente ao fantasma como Samuel,
Santo Agostinho e outros intérpretes competentes insistem em que se tratava realmente de um fantasma e não de um demônio. Se considerarmos também visitas de fantasmas em sonhos ou visões, podemos citar a história bíblica de Judas Macabeu. Ele teve uma visão de Onias, um sumo sacerdote falecido, orando pelos judeus. Este é, a propósito, também um exemplo bíblico da intercessão dos santos pelos vivos. A Onias seguiu-se o falecido profeta Jeremias, que falou com Judas e lhe deu uma espada de ouro. Evidência da tradição. Além dos exemplos nas Escrituras, há numerosos relatos de aparições de fantasmas que chegaram até nós pela tradição católica desde os tempos bíblicos. O Papa São Gregório Magno, no século VI, por exemplo, contou vários exemplos em seus famosos diálogos. Para Gregório, assim como para Santo Agostinho e outros doutores da Igreja, as aparições de fantasmas certamente têm seu lugar em uma visão católica de mundo. Segundo esses relatos, às vezes a figura aparecida era um santo conhecido. Outras vezes, a aparição era de um santo, homem ou mulher, recentemente falecido que veio ajudar os vivos. Em outros relatos, uma alma perturbada, presumivelmente no purgatório, veio pedir ajuda aos que ainda estavam na terra. Sem dúvida, muitas dessas histórias podem ser vistas como lendas ou superstições piedosas, brincadeiras ou alucinações. Mas algumas delas são difíceis de descartar. Os relatos mais convincentes chegaram até nós através de várias testemunhas de bom juízo e caráter impecável, e geralmente datam de tempos bastante recentes. São relatos de primeira mão, sem possibilidade de acréscimos lendários. Entre essas estariam algumas das aparições post-mortem bem conhecidas de São Pio de Peltraucina, que morreu em 1968. Uma história bem conhecida vem de São João Bosco, falecido em 1888, que, como seminarista, recordou São João que, dessa vez, havia concordado com um colega chamado Cômolo que, se algum deles morresse primeiro, daria ao outro alguma indicação sobre o estado de sua própria alma. Cômolo morreu em 2 de abril de 1839 e na noite seguinte ao funeral veio a indicação. Junto com outros 20 estudantes de teologia reunidos na mesma sala, João de repente ouviu um rugido poderoso e contínuo que sacudiu o prédio. Então, eles viram a porta se abrir violentamente por vontade própria. Uma luz fraca apareceu e se ouviu com clareza uma voz dizendo: "Bosco, Bosco, eu estou salvo." Por muito tempo, concluiu São João, recordando o sucedido, não se falou de outra coisa no seminário. Por que eles aparecem? No final do século XIX e início do século XX, vários estudiosos católicos respeitados coletaram diversos relatos confiáveis de fenômenos fantasmagóricos, colhidos de testemunhas oculares contemporâneas, documentos oficiais da polícia e médicos. Eles tentaram explicar esses relatos justamente com relatos de outros fenômenos ocultos, dentro de uma estrutura da teologia católica tradicional, geralmente tomista, e das descobertas da psicologia e parapsicologia modernas. Talvez os mais conhecidos desses pesquisadores teólogos tenham sido os padres jesuítas Herbert Thurston e Schoupe, além do abade trapista Alois Wiesinger. Um padrão já observado se repete em muitos dos relatos reunidos por estudiosos. Quando os falecidos aparecem, eles geralmente vêm para ajudar ou pedir ajuda aos vivos. Eles podem pedir, por exemplo, que orações e missas lhes sejam oferecidas, ou que certos papéis de natureza confidencial sejam destruídos. Às vezes, um parente falecido de uma pessoa necessitada dos sacramentos vem informar um padre da situação e mostrar-lhe onde encontrar o necessitado. Histórias como essa sugerem uma resposta aos desafios comumente levantados pelos cristãos mais céticos quanto à possibilidade de visitas fantasmagóricas se encaixarem em uma perspectiva de fé. Como, costumam perguntar, os mortos conseguiriam o poder de visitar os vivos? Santo Agostinho respondeu simplesmente: por uma disposição secreta de Deus.
Isso acontece com a permissão divina e graças ao poder divino. E por que Deus permitiria a visita de fantasmas? Ao que tudo indica, para realizar alguma missão espiritual. É por isso que, se você topar com algum tipo de aparição, a melhor coisa a fazer é orar pela alma e pedir que se rezem missas pelo descanso eterno dela. Um aviso final. Por fim, devemos enfatizar que a Igreja sempre proibiu qualquer tentativa de estabelecer comunicação com os mortos, por meios mediúnicos, sessões espíritas ou tabuleiros de Ouija ou o que for. A razão é clara. Tais tentativas de evocação dos mortos escondem uma vontade de poder ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. E isso está no Catecismo da Igreja Católica, na seção 2116. Os perigos são abundantes. Os demônios podem se apresentar como espíritos dos mortos e tirar proveito dessas práticas ocultas para manipular e oprimir as pessoas. Por isso, devemos tratar com muita cautela e discernimento quaisquer encontros que possamos ter com fenômenos inexplicáveis ou relatos ouvidos de outras pessoas. Aparições fantasmagóricas genuínas, não procuradas pelos vivos e permitidas pela graça de Deus, parecem ser extremamente raras. Esse deveria ser um pensamento reconfortante da próxima vez que você estiver sozinho no escuro. Com isso aqui, eu concluo a leitura desse artigo. Eu achei que seria bem interessante. Eu já pretendia falar sobre isso no vídeo dessa semana, em decorrência do Halloween. Eu vou fazer ainda um próximo vídeo. Além disso daqui, eu gostaria de comentar um outro vídeo que eu assisti essa semana, que é de um canal em inglês, que é muito bom, que eu recomendo aqui, que se chama A Pint with Aquinas. Então seria um brinde brindando com São Tomás de Aquino, né? E foi interessante porque ele convidou, né, um teólogo que estudou bastante essa questão na obra de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino também reconhece a possibilidade de almas, assim como Santo Agostinho, como eu acabei de ler, e outros tantos santos e doutores da Igreja Católica. Na verdade, tanto os católicos quanto do Ocidente, quanto do Oriente, quanto os ortodoxos admitem a possibilidade de fantasmas no decorrer dos últimos 2000 anos. Mas com algumas, assim, tem algumas coisas que precisam ficar muito claras. Também todos eles advertem, né, do perigo que é você buscar o contato com essas almas ou interagir com essas almas além do necessário. Então você vai ver que geralmente as aparições que são tidas como verdadeiras, né, e que não são um demônio se passando pela pessoa ou um demônio, e os demônios conseguem aparentemente não, também é dogma, que os demônios conseguem se passar pelos mortos, né, de forma bastante convincente. Mas geralmente quando é um fantasma, né, legitimamente, ele vem para pedir ajuda ou para ajudar, né? E geralmente é ligado a questões de fé. Então eu sei de um caso, né, posso dar um relato bem confiável de um parente que apareceu, né, e pedindo basicamente pela conversão e para que se fizesse alguma coisa por ela, né? Porque ela está, também tem isso na obra de São Tomás de Aquino, né? Que é a ideia de que, e eu pretendo falar disso num outro vídeo, mas se os mortos aparecem pedindo oração, né? É porque eles estão em algum lugar do qual eles, através da oração, eles podem se sentir reconfortados ou sair, né? Então isso tem a ver com uma outra questão, que é a existência do purgatório. Também você vai ver que a igreja, em 2000 anos, ela nem sempre chamou de purgatório, mas sempre teve essa crença
no fato de que existe um lugar específico, né? E que não é a condenação eterna das almas no inferno e não é a condenação, você não é o céu ainda, né? Então esse lugar intermediário que na Idade Média convencionou-se, né, chamar de purgatório, é, seria assim, né? Seria para as almas que estão nesses lugares, né? E eu também postei lá nas comunidades ah, lugares, assim, artigos, né? E vídeos que comentam justamente dos trechos na Bíblia que dão suporte a a ideia, né? De que se deve sim rezar pelas almas dos mortos, não pedindo a salvação deles, né? Mas pedindo para que eles, mas pedindo por sufrágio, né? E por para que eles possam se através de atos de penitência praticados pelo penitente, pelo vivo, né? Se sentir de alguma maneira reconfortado e que consiga sair, né? Assim, mais rápido, né? Dessa situação no purgatório. Então, bom, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que é uma boa ideia, pode ser uma boa ideia para mim fazer mais a leitura de cartas e de artigos, como eu fiz aqui nesse vídeo. Se você acha que essa é uma boa ideia, deixa aí nos comentários. Né? Afinal, eu acho que tem muito conteúdo que vale a pena, né? E não e enfim, deixa aí o que você pensa sobre o assunto. A doutrina católica com relação à existência do purgatório e de almas que venham pedir ajuda e pedir para se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Essas histórias são abundantes e eu posso garantir que isso existe, né? Que isso existe e mesmo quando às vezes assim é até curioso porque às vezes você imediatamente sabe o que fazer, né? Assim, sem que se precise, né? Ficar entrando no tipo de contato mediúnico que acontece nas mesas brancas espíritas e por aí vai, né? Então é um pedido muito simples, singelo e puro, né? E é perceptível, você vê pelos relatos, você vê os relatos como esse do São João Bosco e tantos outros, né? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Quem estiver interessado em fazer parte do canal lá no Telegram, é só procurar Recanto do Guerreiro, né? E também, ou então enviar um e-mail para escritonasombras@gmail.com e informando que você quer fazer parte dos grupos de WhatsApp e do Telegram e mais para frente também o canal no Discord, tá? Que assim que eu realmente não entendo esse negócio de servidor no Discord, estou aprendendo ainda e não tenho tido muito tempo, mas enfim, em breve você vai encontrar isso lá também, ok? Muito obrigado, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.